Aleluias. Louvado seja Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nessa noite especial, quero também saudar os amados irmãos e irmãs que vieram lá de Lapão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-los aqui conosco. E Deus é assim, irmãos. Ele nos surpreende. Ele nos leva a locais que nós nunca imaginamos ou nem pensamos que iríamos. Aleluia. Ele faz isso nas nossas vidas e louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém? Irmãos, o estudo foi me incumbido de trazer um estudo nessa noite. E antes de iniciarmos o estudo, eu quero apresentar aos irmãos a próxima revista de Escola Bíblica Dominical que nós estaremos estudando. É esta aqui, lições do do último trimestre. Nós utilizamos aqui, foi com apostilas. Houve um probleminha lá, mas dessa vez nós estamos aqui com as revistas. Graças a Deus por causa Aleluia, disso. Jesus. E um tema muito interessante, a integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Então são estas as lições que nós estaremos estudando no último trimestre deste ano, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Alguns irmãos que estavam em conquista, eu já entreguei essas revistas e ainda sobraram 8 revistas que está aqui. O valor das revistas é simplesmente, irmãos, R$7, e você será ricamente abençoado com esta revista e com os estudos e com cada lição dessa, você será ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Quem precisar e querer, no final do culto, pegue comigo por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4. A lição que nós estaremos estudando hoje, o estudo nessa noite, é a lição de número 11, que nós por causa de necessidade nós estarmos no domingo ajudando lá na igreja, não foi passada todas as lições. E aprove a Deus, há dias atrás, nos fazer escolher essa lição para a gente estar trazendo para a reflexão da igreja. Mais uma vez, quero ressaltar que essas lições deste trimestre, que foi sobre a Epístola de Tiago, são temas atualíssimos para a igreja do Senhor. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para a cada momento das nossas vidas. E o momento da igreja do Senhor, no tempo em que nós vivemos, é necessário nós meditarmos sobre esta mensagem maravilhosa, essa lição maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, louvado seja Deus. A partir do versículo 11, e como é de costume da nossa amada igreja, eu leio os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. É do versículo de número 11 até o versículo 17. Amém, igreja? Amém. Tiago capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim na palavra do Senhor: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos olhais em vossas presunções, toda a glória tal conversa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Versículo de número 12, todos nós juntos, em uma só voz. Só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Pode sentar, irmãos, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu acho uma lição bastante interessante, irmãos, da Epístola de Tiago. Por isso trago nessa noite para nós meditarmos um pouco sobre ela. Que o tema é o julgamento e a soberania pertencem a Deus. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Todo mundo junto, por favor. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos estar na posição de juízes contra as pessoas, pois somente Deus é o justo juiz. Amém, igreja? Amém. A igreja local é o corpo invisível de Cristo num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso, é preciso haver uma liderança que a norteie, a oriente e a administre com sabedoria. Então aprove ao Senhor levantar obreiros para cuidar dela. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e administrar a igreja local. O presbítero, no caso. O nosso Pai levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos, para, junto de um pastor titular, cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Eu glorifico a Deus, igreja, porque nós vemos esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós vemos e temos em nosso meio homens e mulheres, servos e servas de Deus, homens e mulheres fiéis ao Senhor, que têm cumprido a sua missão, que têm ajudado, que têm batalhado, têm lutado e têm ajudado, têm contribuído para o reino de Deus, que têm contribuído para o crescimento, para o envolvimento de toda a igreja na obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui passaram, dos pastores que aqui estão, pelos presbíteros que têm ajudado e sustentado, e a vida dos servos e servas do Senhor, que tem contribuído e muito contribuído em prol do reino de Deus, em prol da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Eu pergunto, amada igreja, nessa noite, e peço à igreja do Senhor para dar a opinião de vocês. A pergunta que eu faço para a igreja, e quero receber as respostas, é essa: qual é o perigo de se julgar alguém ou falar mal dele? Na opinião da amada igreja, qual é o perigo de se julgar alguém ou falar mal de alguém? Qual é o perigo de se julgar ou falar mal de alguém? O perigo que tem aí é, geralmente quem fala mal ou julga alguém deve entender que com a mesma medida que ele mede as pessoas, ele poderá ser medido. Embora o julgamento precipitado compete a Deus, o homem não pode julgar precipitadamente, né? Tem que ter muito cuidado, porque julgamento
precipitado traz prejuízos espirituais, mas lembrando, acima de tudo, que quando nós usamos uma medida para julgar alguém, poderemos ser medidos com a mesma medida, seremos medidos, né? E é dessa forma que eu vejo, né? Parcialmente, né? Irmãos, falar mal de um irmão ou julgá-lo é tornar-se juiz. O perigo é que quando você julga um irmão, ou que quando você fala de um irmão, você se torna um juiz. Quando condenamos uma pessoa, estamos condenando o nosso próximo e aquele que o criou, que é o próprio Deus. Somente o Todo-Poderoso tem poder para julgar e legislar em favor das suas criaturas.